1 Crônicas, capítulo 6. Os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Anrão: Arão, Moisés, Miriam. Os filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar foi pai de Finéias, Finéias pai de Abissua, Abissua de Buque, Buque de Uzi, Uzi de Zeraías, Zeraías de Meraiote, Meraiote de Amarias, Amarias de Aitube, Aitube de Zadok, Zadok de Aimaas, Aimaas de Azarias, Azarias de Joanã, Joanã de Azarias, que exerceu o sacerdócio na casa que Salomão edificou em Jerusalém. Azarias foi pai de Amarias, Amarias de Aitube, Aitube de Zadok, Zadok de Salum, Salum de Ilquias, Ilquias de Azarias, Azarias de Seraías, Seraías de Jeozadaque, e Jeozadaque foi levado cativo quando o Senhor levou em cativeiro Judá e Jerusalém por intermédio de Nabucodonosor. Os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes são os filhos de Gerson: Libni e Simei. Os filhos de Coate: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari: Mali e Mussi. Estas são as famílias dos levitas, segundo as casas de seus pais. De Gerson: Libni, que foi filho de Jaate, a quem foi filho Zima, a quem foi filho Joá, a quem foi filho Ido, de quem foi filho Zerá, de quem foi filho Jeaterai. Os filhos de Coate: Aminadab, de quem foi filho Corá, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Eucana, de quem foi filho Ibiasaf, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Tate, de quem foi filho Uriel, de quem foi filho Uzias, de quem foi filho Saul. Os filhos de Eucana: Amassai e Aimote, de quem foi filho Eucana, de quem foi filho Zofai, de quem foi filho Naate, de quem foi filho Eliabe, de quem foi filho Jeroão, de quem foi filho Eucana. E os filhos de Samuel: Joel, seu primogênito, e Abias, o segundo. Os filhos de Merari: Mali, de quem foi filho Libni, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Uzá, de quem foi filho Simeia, de quem foi filho Agias e de quem foi filho Asaías. Estes são os que Davi constituiu sobre o serviço de canto da casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Ministravam com cânticos diante do tabernáculo da tenda da revelação, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e exerciam o seu ministério segundo a sua ordem. São estes, pois, os que ali estavam com seus filhos: os filhos dos coatitas: Emã, cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufe, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baacéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. E à esquerda estavam seus irmãos, os filhos de Merari: Etã, filho de Quissi, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Assabias, filho de Amazias, filho de Euquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Mussi, filho de Merari, filho de Levi. Mas Arão e seus irmãos, os levitas, foram designados para todo o serviço no tabernáculo da casa de Deus. Mas Arão e seus filhos ofereciam o sacrifício sobre o altar do holocausto e o incenso sobre o altar do incenso,
para todo o serviço do lugar santíssimo e para fazer expiação a favor de Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, havia ordenado. Estes foram os filhos de Arão: Eleazar, a quem foi filho Finéias, a quem foi filho Absua, de quem foi filho Buque, de quem foi filho Uzi, de quem foi filho Zeraías, de quem foi filho Mariote, de quem foi filho Amarias, de quem foi filho Aitube, de quem foi filho Zadok, e de quem foi filho Aimaas. Ora, estas foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos nos seus termos, a saber, os filhos de Arão, das famílias dos coatitas, porque lhes caiu a primeira sorte. E deram-lhe Hebrom, na terra de Judá, e os campos que a rodeiam. Porém, os campos da cidade e as suas aldeias deram-nos a Calebe, filho de Jefoné. E aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom, Libna e seus campos, Jatir, Estemoa e seus campos, Ilém e seus campos, Debir e seus campos, Asa e seus campos, Bet-Senués e seus campos, e da tribo de Benjamim, Geba e seus campos, Alimete e seus campos, Anatote e seus campos. Todas as cidades pelas suas famílias foram 13. Mas aos filhos de Coate, aos restantes da família da tribo, por sorte caíram 10 cidades da meia tribo, da metade de Manassés. Os filhos de Gerson, segundo suas famílias, caíram 13 cidades das tribos de Issacar, Aser, Naftali e Manassés em Bassã. E aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, por sorte caíram 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Assim os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e seus campos. Deram-lhe por sorte da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão, da tribo dos filhos de Benjamim. Estas cidades que estão mencionadas nominalmente. Algumas das famílias dos filhos de Coate receberam da tribo de Efraim cidades de seus termos. Deram-lhe as cidades de refúgio, Siquém e seus campos, na região montanhosa de Efraim, como também Gezer e seus campos, Jocmeão e seus campos, Ete-Oron e seus campos, Aijalon e seus campos, Gat-Rimon e seus campos. E da meia tribo de Manassés, Aner e seus campos, e Bileá e seus campos, deram-no ao restante da família dos filhos de Coate. Aos filhos de Gerson deram da família da meia tribo de Manassés, Golã em Bassã e seus campos, e Astarote e seus campos. E da tribo de Issacar, Quedes e seus campos, Baderate e seus campos, Ramote e seus campos, e Anem e seus campos. E da tribo de Aser, Massal e seus campos, Abdon e seus campos, Coque e seus campos, e Reobe e seus campos. E da tribo de Naftali, Quede em Galiléia e seus campos, Amon e seus campos, Kiriataim e seus campos. Os restantes dos filhos de Merari deram da tribo de Zebulon, Rimono e seus campos, Tabor e seus campos. E da além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, deram da tribo de Ruben Bezer, no deserto e seus campos, Jaza e seus campos, Quedemote e seus campos, Mefaate e seus campos, e da tribo de Gade, Ramote em Gileade e seus campos, Manaim e seus campos, Esbom e seus campos, e Jazer e seus campos.